A Ferrari começou a temporada de 2024 como a principal adversária da Red Bull, mas já não é mais. Lando Norris e a McLaren estão pressionando Max Verstappen. A Ferrari não tem ritmo para entrar nessa disputa e está ameaçada até pela Mercedes. Se um carro ou um piloto só é tão bom quanto sua última corrida, então a Ferrari está muito perto de se tornar a quarta equipe da Fórmula 1. Todos estão incrivelmente próximos. A disputa na frente do grid nunca foi tão intensa desde a introdução dos motores híbridos, em 2014. Mas o que preocupa a Ferrari é que ela está frequentemente do lado errado dessas margens, mínimas mas cruciais. Após um decepcionante GP da Espanha, onde os pilotos da Ferrari colidiram entre si, envolveram-se em uma tensa discussão pós-corrida e terminaram mais de 20 segundos atrás do vencedor, houve uma clara indicação de que o desempenho da Ferrari não atendeu às expectativas. Charles Leclerc foi muito claro ao dizer que na Espanha a Ferrari não andou como se esperava e pediu que a equipe reagisse o mais rápido possível. Foi decepcionante para Leclerc. Recentemente ele era considerado candidato ao título. Agora ele está atrás de Norris no Campeonato Mundial. Carlos Sainz também estava desanimado. Ele achava que a Ferrari deveria ter disputado a pole position na Espanha e não se classificado mais de 3 décimos atrás da McLaren e da Red Bull. Como ele disse, é muito tempo por volta em Barcelona. Sainz esperava se classificar a 1 décimo ou 1 décimo e meio deles. Ainda faltarem 2 décimos, surpreendeu a Ferrari. Há também uma diferença entre a maneira que os pilotos se sentem sobre a situação da Ferrari e como a própria Ferrari se sente. O chefe da equipe, Fred Vasseur, pintou um quadro mais favorável, apontando que 5 centésimos de segundo teriam colocado as duas Ferraris à frente das Mercedes no grid da Espanha. Ele disse que foi como se uma rajada de vento afetasse negativamente o carro no momento crucial, e que sem isso as chances de pódio seriam muito maiores e o déficit para os líderes seria menor. Vasseur lembra o domínio da Ferrari no GP de Mônaco e que lá a Mercedes estava 14 segundos atrás da Ferrari, e conclui que o desempenho entre as equipes de ponta pode sofrer oscilações intensas. O argumento de Vasseur é que atualmente a diferença de desempenho entre as equipes de ponta não é cristalino, mas o melhor desempenho da Ferrari nesse ano veio em Mônaco, um circuito atípico. Não é algo a que se apegar para quem quer ser um candidato sério ao título. O que está se tornando claro é que a Ferrari está perdendo terreno nessa disputa por pódios e vitórias. É justo dizer que a Ferrari desperdiçou a vantagem com que começou a nova era de efeito solo, em 2022. Ela não soube desenvolver seu conceito original corretamente e permitiu que a Red Bull avançasse. Agora a história é bem diferente. Desde o final de 2023, a Ferrari parece que entende esses carros claramente e deu um bom passo à frente desde o ano passado. Mas e depois disso? Bem, as opiniões estão divididas. A Ferrari levou uma atualização super badalada para Imola, mas seus carros não melhoraram muito em relação ao Red Bull e tem impressionado muito menos do que a McLaren nessa fase. Para a Espanha, a Ferrari introduziu upgrades na asa traseira, nas saias laterais e no assoalho, com o objetivo de aumentar a downforce na traseira do carro e manter essa downforce nas curvas. Joe Clear, da Ferrari, disse que o pacote foi antecipado porque a Ferrari queria ter um ganho extra na sequência de corridas de Barcelona a Silverstone e ganhar vantagem sobre as rivais. Clear descreveu a atualização como evolutiva, oferecendo mais downforce com menos arrasto, um aumento de eficiência que ganha em todos os setores. Ambos os pilotos foram bastante claros ao dizer que essas atualizações trouxeram o ganho de desempenho esperado. A dúvida é se o que a Ferrari está fazendo é suficiente. A Fórmula 1 é uma disputa relativa. Uma equipe pode melhorar em relação a si mesma, mas isso não adianta nada se as outras progredirem mais rapidamente. A tendência atual sugere que mesmo que a Red Bull esteja começando a atingir um teto de desenvolvimento, e isso permita uma bem-vinda convergência na frente do grid, a McLaren e a Mercedes estão melhorando mais depressa do que a Ferrari. O Canadá foi um pesadelo absoluto para a Ferrari. E na Espanha, Leclerc disse que a Ferrari não estava andando como esperado, apesar de ter apressado esses upgrades. Vasseur vê isso de outra forma. Ele aponta que os desenvolvimentos que a Ferrari fez em 2024 têm evitado um declínio na competição. Segundo ele, ou você traz upgrades ou você regride. É uma abordagem defensiva. Mesmo que ele esteja certo ao dizer que a Ferrari pode extrair mais do seu carro nas próximas corridas com um melhor conhecimento do novo pacote, ele ignora o fato de que, relativamente, a Ferrari está regredindo, mesmo que esteja melhorando seus carros.
É legítimo questionar se o referencial da Ferrari para o que ainda é possível obter com essas regras está correto. Sempre haverá oscilações de desempenho de uma corrida para outra. Todos os carros têm certas características que se adaptam melhor a alguns circuitos do que a outros. Tudo se resume ao desempenho de cada um em um determinado fim de semana, tanto em termos de execução quanto de maximização de seu potencial. Mas quem pretende entrar na disputa pelo campeonato e maximizar seu potencial ao longo de uma temporada inteira, precisa estar entre os primeiros no maior número possível de circuitos. Parte da razão do incrível avanço da McLaren é ela ter reformulado metodologias que no passado a fariam evitar certos caminhos de desenvolvimento que agora estão se mostrando corretos. James Allison, da Mercedes, explicou como as limitações para o desenvolvimento na Fórmula 1 agora são fundamentalmente diferentes. O solo impõe um limite rígido para todos, com um ganho exponencial de downforce. Quanto mais próximo do asfalto, se consegue manter o fundo do carro. Mas aventurar-se nesse território está criando limitações de equilíbrio que desafiam todas as equipes. E é por isso que a flexibilidade das asas dianteiras vem se tornando um assunto efervescente. Quem consegue fazer sua asa dianteira estolar em alta velocidade e em seguida retomar o fluxo de ar de maneira previsível na desaceleração, vai obter melhor aderência dianteira nas curvas de baixa velocidade sem comprometer a estabilidade traseira nas de alta. Mas é possível sobrecarregar a traseira do carro se o assoalho gerar downforce excessiva. E o resultado disso é um carro que pula para todos os lados e só vira corretamente nas curvas mais suaves ou progressivas de alta velocidade. Tentar manter a estabilidade desse perfil aerodinâmico em todos os tipos de curvas é quase impossível. E o nível da rigidez da suspensão necessário para controlar a plataforma aerodinâmica cria sérios problemas quando o carro passa nas ondulações e nas zebras. Quem está na frente da Fórmula 1 agora é o Red Bull, que é excelente em gerar desempenho em alta velocidade. Mas quando o circuito é muito acidentado, ela tem que sair da faixa ideal de altura e isso a faz perder downforce. A Mercedes finalmente entendeu como alcançar um equilíbrio razoável de desempenho em baixa e alta velocidade, mas precisou abrir mão de parte da downforce que pode produzir em todos os tipos de curvas. A asa dianteira mais flexível introduzida em Mônaco e no Canadá foi um passo significativo para equilibrar um carro que antes só funcionava bem em um desses dois tipos de curvas. A Ferrari trabalhou duro para deixar seu carro mais fácil de dirigir. Isso exigiu que ela desistisse de buscar a downforce máxima com altura menor, sacrificando parte desse ganho para melhorar a dirigibilidade. Com isso, a Ferrari melhorou claramente de 2023 para 2024, mas ela ainda tem a tendência de gerar downforce excessiva em circuitos de baixa velocidade com curvas mais curtas. Isso porque ela tem maior flexibilidade mecânica do que os outros carros de ponta, o que prejudica o controle da plataforma em velocidades mais altas. Ela também tem uma configuração de unidade de potência que funciona muito melhor nas acelerações rápidas na saída de curvas de baixa velocidade, mas isso lhe tira a velocidade final em retas longas. A Ferrari foi menos competitiva em circuito com muitas curvas longas, que exigem alta velocidade, como Jeddah, Suzuka, Xangai e Barcelona. Em compensação, ela foi muito mais forte no Bahrein, Melbourne e especialmente em Mônaco, e teve um desempenho razoável, mas não excepcional, em pistas como Imola e Miami, onde as ondulações, zebras e curvas curtas são úteis, mas as retas longas não são. Já a McLaren parece ter criado um carro inegavelmente versátil. O seu desempenho em alta velocidade não é tão forte quanto o da Red Bull, porque ele tem mais arrasto e menos velocidade nas retas. A qualidade mecânica e a flexibilidade também não são tão boas quanto as da Ferrari, mas são suficientes para ele ser razoavelmente forte em baixa velocidade, em ondulações e zebras. Além disso, tem uma janela operacional mais ampla do que a da Mercedes. O carro atual da Ferrari parece ser o rei dos circuitos excepcionais, incrivelmente forte em pistas que exigem um comportamento muito específico, como Mônaco, mas tem um déficit claro nas pistas convencionais. Depois do GP da Espanha, Vasseur fez questão de enfatizar que 4 carros diferentes fizeram a pole position nas últimas 4 corridas, e isso impede que se determine uma hierarquia clara. Ele também acredita que essa convergência aumenta a importância das variações dos circuitos que favorecem um carro específico ou outro. E o melhor ou pior aproveitamento que cada equipe faz de cada seção também contribui para isso.
A ligeira falta de controle da plataforma aerodinâmica da Ferrari em alta velocidade, a aderência total e a potência máxima em Barcelona, juntamente com o comportamento insatisfatório nas curvas de longa duração, recriou o porpoising nas curvas mais rápidas e fez o carro sair de frente nas mais lentas. Isso forçou a Ferrari a aumentar um pouco mais a altura do solo do que precisa para manter algum controle. Por isso, em algumas curvas, ela não conseguiu manter a mesma velocidade que a McLaren e a Red Bull tinham em todas as curvas. E essa dificuldade era mais enfática nas duas últimas curvas da Espanha, ambas muito rápidas. O modus operandi de Vasser é pedir calma após cada corrida, não se deixar levar por cada acerto ou erro da Ferrari. Mas parece que o desenvolvimento e a compreensão dessas regras pela McLaren superaram os da Ferrari. Diante desse quadro, a Ferrari corre o risco de regredir, mesmo que esteja melhorando em relação a si mesma. Como o próprio Sainz admitiu, McLaren e Red Bull parecem estar claramente um passo à frente da Ferrari em uma gama de curvas e de circuitos maior do que a Ferrari pode compensar. E é o fato da Ferrari aparentemente ter desperdiçado a posição vantajosa que tinha sobre a McLaren no início de 2024 que deve estar fazendo soarem os alarmes em Maranello.